Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor Zé de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de visitar nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Você deixa ali o seu like, o seu joinha. Caso você não seja inscrito, faça a sua inscrição. Compartilhe também essa página com seus amigos, com seus familiares. Isso é muito importante. Nós estamos então divulgando às pessoas este canal e compartilhando com elas também uma porção da Palavra de Deus. Convido você a refletir comigo em Isaías capítulo 40, versículos 25 e 26. E meditarmos aqui, pensarmos no tema Incomparável Deus. Isaías 40, versos 25 e 26, nós lemos: A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Em outra versão, na tradução na linguagem de hoje, esses mesmos versículos dizem da seguinte maneira: Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Não é fácil tentarmos fazer essas comparações com o ser humano. Não tem como. E a minha pergunta para você é: o que você pode ou consegue pensar ser incomparável? Ou algo que seria inigualável, ou seja, sem comparação. Que a palavra incomparável, o que ela quer dizer inigualável, sem comparação. E a pergunta é: o que você pode ou consegue pensar ser incomparável? Ou algo que seria inigualável, sem comparação para você? Como eu disse, não é nada fácil quando a gente para fazer, às vezes, as comparações e colocá-las, compará-las com o ser humano. É difícil. Porque o ser humano é um ser mau, um ser ruim, um ser vingativo, um ser que se deixa levar por situações as quais, em muitos momentos, ele não conhece nada sobre as mesmas. Mas está sempre pronto a tomar uma posição. Assim é o ser humano. Mas se nós mudarmos o foco e o colocarmos em Deus, não existe nada nem ninguém igual a Deus, igual ao Senhor. Não há. Por mais que você possa buscar, que eu possa buscar, não há ninguém que nós possamos então comparar, não é? E venha a ser igual a Deus. Eu costumo dizer, às vezes, em muitos momentos, que a única pessoa que nós podemos comparar com o amor de Deus, fazemos aqui um paralelo, né? Uma comparação bem rústica, podemos dizer assim, é o amor de mãe, em que ela carrega no seu ventre 9 meses um ser, e quando ela vai para a mesa, para a sala, né, de parto, e ela se prepara então para dar à luz aquele ser, ela está ali entre a vida e a morte. Porque não se sabe qual vai ser a reação. Mas ela está ali pronta a dar a sua própria vida para trazer ao mundo um novo ser. Porém, esse novo ser chegando ao mundo, ele vai ser mais uma pessoa dependente, carente da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Ele não vai ser capaz de salvar ninguém. Mas quando nós pensamos, quando nós colocamos esse foco em Deus, nós vemos que não existe ninguém igual a Deus. O seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia,
é algo incomparável. Não existe igual. Como eu disse, a gente pode comparar, mas não há igual. Não dá para comparar nessa igualdade, colocar um ser igual a Deus, porque Deus é incomparável. Deus, ele é incomparável, pois nada nem ninguém é igual a ele, não tem como. Isaías, no seu capítulo 46, versículo 5, nós lemos: com quem é que vocês vão me comparar, ou quem me considerarão igual? Vou ler de novo. Com quem é que vocês vão me comparar, ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? É uma pergunta colocada aqui no livro de Isaías, pelo profeta Isaías aqui, e o Senhor dizendo: olha, com quem vocês vão me comparar? Com quem vocês vão me considerar ser igual? Existe alguém? Não dá, não existe. Porque o nosso Deus, ele é incomparável. Nada nem ninguém é igual a ele. Ainda em Isaías 45, 18, nós lemos: o Senhor, que criou os céus, é o único Deus. Ele fez a terra, ele lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. Eu e você, o ser humano. E continua o versículo. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Não há, não existe. É como traz Isaías 40, versos 25 e 26. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Não existe. Você pode buscar por todos os cantos, você não vai encontrar ninguém igual a este Deus. Deuteronômio 6,4 diz: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Louvado seja Deus, glória a Deus, porque não existe ninguém tão poderoso como o nosso Deus. Não há como comparar ninguém a esse Deus. Não existe. Você pode buscar em todos os pontos, em todos os cantos, em todo lugar. Você não vai encontrar ninguém igual a este Deus maravilhoso. Porque não há outro Deus como ele. Não há outro ser como ele. Isaías 45, 5, ele diz: somente eu sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Querido, embora você está ouvindo, compartilhando, deste momento comigo aqui da palavra de Deus, embora você não conheça, realmente você não tem experiência com esse Deus, ele tem cuidado de você. E o versículo diz aqui: embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Esse é o Deus o qual eu estou apresentando a você aqui, caso você não o conheça. Esse é o Deus que eu estou apresentando a você, caso você já o conheça, mas você tenha dúvidas no seu coração. É um Deus incomparável. Não há outro igual a ele. O próprio diabo tentou ser igual a Deus, foi expulso da presença de Deus. Não existe ninguém igual ao nosso Deus. 1 Reis 8, versículo 60 diz: assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Glórias a Deus. Não existe nenhum Deus igual ao nosso Deus. Ainda no capítulo 45 de Isaías, verso 21, nós lemos: falem logo e apresentem as suas razões, consultem uns aos outros se quiserem. Quem foi que anunciou que há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo. Que maravilha! Saber que há um Deus único e verdadeiro. Não há deuses, mas há um único e verdadeiro Deus, incomparável. Fiel, pronto a nos salvar, a nos dar
vida eterna na presença dele. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo Samuel 7:22. Por isso digo, quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. Querido, não haverá desculpa para você. Não haverá desculpa para o ser humano. Porque por mais que você possa tentar dizer que você nunca ouviu falar de Deus, você está podendo ouvir neste momento, e com certeza você já ouviu muitas vezes a respeito desse Deus maravilhoso, desse Deus incomparável. Porque Ele é um Deus incomparável. E Ele também é o soberano Senhor. Não existe. Como é bom saber que não existe outro Deus. Porque senão nós teríamos deuses e ficaremos na dúvida a quem servir. Mas não, existe um único Deus, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Não há outro. Isaías 44:6 diz: o Senhor, o Rei de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Ele é o primeiro e o último. Além dele, não há outro Deus. Não há outro ser o qual nós possamos nos prostrar, nos curvar, prestar a Ele louvor, honra e adoração. Não há outro Deus. Porque o Deus o qual nós buscamos e precisamos colocar a nossa vida nas suas mãos é um Deus que não há como comparar. Não existe. Ainda no Isaías 44, verso 8, ele diz: meu povo, não tenha medo nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isto é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. É um Deus que nos ama, é um Deus que nos dá força, é um Deus que está sempre pronto a nos ouvir, a nos socorrer, e é um Deus que está sempre pronto a nos proteger. Você já viu falar de algum outro Deus assim? Já ouviu falar de algum outro ser que faça isto? Apocalipse 15:4 diz: quem não o temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Pois só o Senhor é santo. Todas as nações virão e adorarão diante do Senhor, porque os seus feitos de justiça têm sido manifestos. Querido, olhe para você. Dê uma olhada para você. Não olhe para outra pessoa, para nada à sua volta. Olhe para você. Observe em você como tem sido a sua vida. Como tem sido o seu dia a dia. Aonde é que você tem procurado conseguir forças para continuar lutando, trabalhando, batalhando? Eu digo mais. Onde você conseguirá forças para vencer todos os obstáculos que surgem em sua vida? Todas as lutas e dificuldades em sua vida. Há pessoas que buscam ver e se livrar das suas lutas, das suas dificuldades, nas bebidas, nas drogas, na rodinha de amigos, contando piadas. Mas, ao sair de perto desses chamados amigos, volta a frustração, volta a tristeza. Mas aquele que busca ao Senhor, que confia no Senhor, ele sempre vai ter as suas forças renovadas. A alegria em seu coração não vai ser pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Isaías 43:11 diz: só eu sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. Não há outro. Não há outra forma. Voltando aqui ao
Versículo 5 do capítulo 46. Com quem é que vocês vão me comparar? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? É uma pergunta que o profeta Isaías, aqui no seu livro, ele procura nos trazer, mostrando que o próprio Deus é quem faz essa pergunta. É o próprio Deus quem nos questiona. É o próprio Deus quem indaga a mim e a você para responder. Com quem você pode comparar? Deus? Ou dizer que Deus é igual? Aquele que diz, não, mas Deus sou eu mesmo. Mentira. Você é um ser humano criado por Deus. Mas você não é o próprio Deus. Isso é uma grande mentira na sua vida. E porventura, se alguém contou para você, disse isso a você, também é mentiroso. Porque eu sou um ser criado por Deus. Mas um ser criado que reconhece esse poder, reconhece esse Deus como sendo o único e verdadeiro Deus, e tem Cristo como único Senhor e Salvador. O próprio Deus que esteve entre nós, encarnado, que morreu, mas ressuscitou e vivo está para a glória de Deus Pai. Não existe um Deus o qual nós possamos comparar. Porque o Deus o qual eu estou comentando, o qual eu estou compartilhando com você aqui, é um Deus incomparável. Neste domingo, haverá a comemoração da Páscoa, em que todas as pessoas estarão comemorando a Páscoa. Muitas pessoas estarão dando ênfase ao coelhinho, ao ovo. Estão dando ênfase ao coelho e estão esquecendo de dar ênfase ao cordeiro. Ao cordeiro que tira todo o pecado. Ao cordeiro que entregou a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Você pode dizer, mas pastor, o que tem eu não posso comer? Pode, você pode comer o ovo de chocolate, comer um pedaço de chocolate, não tem problema. Mas a ênfase a ser dada é ao Cordeiro de Deus. E não ao coelho criado por Deus. Mas ao Cordeiro de Deus, que veio e deu a sua vida para nos resgatar. Sabe por quê? Porque Deus é incomparável. Ninguém seria capaz de fazer algo em favor do ser humano como Deus. Em dar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Você pode dizer, mas pastor, o senhor não acabou de dizer que Deus se fez homem? Sim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador e Deus Espírito Santo Consolador. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que mostra a cada um de nós que nós precisamos desse Deus incomparável em nossa vida. E o caminho para chegarmos a esse Deus é Cristo. Que o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se coloca aqui, sendo Ele o próprio Deus. Porque quando Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E é esse Deus que eu estou apresentando a você. Um Deus incomparável. Você já tem esse Deus em sua vida? Você já parou para pensar como é maravilhoso saber, conhecer e servir a esse Deus? Eu quero orar com você. Deus, como é bom, como é gostoso saber que não há um outro Deus, não há outro Deus igual a ti. Incomparável.
um Deus que nos ama, um Deus que nos protege, um Deus que está sempre pronto a nos socorrer, a nos ajudar. Em muitos momentos, tem nos carregado em seus braços, nos dando sempre o melhor, sendo consolo nos momentos de aflição, sendo nosso conforto nos momentos de tristeza. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Deus que Tu és. Obrigado por este amor, por este cuidado. Nós Te louvamos porque não há outro a quem nós possamos nos dedicar, a quem possamos entregar a nossa vida, sabendo que em todo o tempo sempre teremos o melhor vindo do Senhor para as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Que esse mesmo prazer, essa mesma alegria que eu sinto em meu coração, possa estar sentindo também aquele que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. Aquele que está ouvindo uma porção da Tua palavra neste momento. Que também tenha no Senhor, o único e verdadeiro Deus, o incomparável Deus. Que também tenha a alegria da Tua presença. Que ele tenha a certeza da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que a sua vida possa ser uma vida de louvor, de adoração ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por esses momentos, pela Tua palavra, por ser o Senhor, um Deus incomparável. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome e pelo amor de Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. E desejo que Ele também seja o Senhor e o Salvador da vida daquele que está ouvindo o recado do Senhor nesse momento. Em nome de Cristo amado é que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. E que você, junto com os seus, junto com a sua família, possa ter um domingo comemorando a Páscoa do Senhor. Mas seja um domingo onde você esteja compartilhando com os seus, quem sabe um pedaço de chocolate, um pedaço de ovo, mas que você lembre-se, que você coloque em sua vida, coloque junto com os seus, e aquele que deve ser realmente lembrado neste dia, neste domingo de Páscoa, é o Cordeiro de Deus, e não o coelho criado por Deus. Que Deus te abençoe, que seu domingo seja um domingo abençoado, com a presença maravilhosa desse Deus em sua vida. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.